E após o acidente no ônibus no domingo, que deixou 7 mortos e mais de 20 pessoas feridas, é importante, na hora de contratar uma empresa para a viagem, as informações nos devidos órgãos de viagem. Veja só na reportagem. Antes de embarcar em uma viagem, quais os cuidados devemos ter para garantir segurança? Como saber, por exemplo, se o serviço prestado e o ônibus são regularizados? A Artesp, a agência de transporte do estado de São Paulo, fiscaliza as viagens entre municípios. Todas as empresas que que pretendem realizar o transporte intermunicipal de passageiros, elas precisam ser cadastradas na Artesp. Além disso, todos os veículos que a empresa utilizar para realizar o transporte, ele precisa passar por uma vistoria por um engenheiro credenciado na Artesp. Já a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, é responsável pela fiscalização entre os estados. Em ambas as situações, o passageiro, ao contratar uma viagem, precisa ficar atento ao bilhete ou à licença, no caso de fretamento. Se você está no terminal, você precisa de um bilhete de passagem eletrônico. Se a empresa comercializar um serviço para você e você não tiver o BPE, o bilhete, há algo de errado. No caso do turismo, do fretamento, de uma viagem que não é de linha, que não sai do terminal rodoviário, a empresa é obrigada a solicitar a licença de viagem. Nessa licença de viagem, a gente vai ter uma lista de passageiros. Seu nome deve estar nesta lista de passageiros. Caso contrário, trata-se de transporte clandestino, que oferece muitos riscos à segurança do passageiro. Pneu careca, para-brisa danificado, sem freio, motorista com excesso de jornada, sem seguro, sem a vistoria do Inmetro, sem certificado de segurança veicular. Tudo isso contribui para a ocorrência de acidentes. E quando acontece o acidente, você está descoberto. A empresa ela não vai conseguir cobrir as despesas médicas e seu restabelecimento, e nem assegurar seus direitos de passageiro. As causas do acidente que matou 7 torcedores do Corinthians estão sendo apuradas, mas as investigações já indicam algumas irregularidades. O ônibus não tinha autorização para viajar entre estados e o tacógrafo, equipamento considerado a caixa preta do veículo, estava vencido. Para combater o transporte clandestino, as agências realizam operações nas estradas e nos terminais rodoviários. Todos os meses realizamos de 6 a 10 operações em vários estados do Brasil. Foram apreendidos mais de 960 veículos realizando o transporte clandestino. Essa empresa do ramo está sempre em dia com as normas. São pelo menos 5 certificados necessários para estar de acordo com a legislação. Nós temos a DTP, que é Municipal de São Paulo, a MTU, que é Metropolitana, nós temos a Artesp, que é estadual, e as duas federais, que é a NTT e a Cadastur. Para podermos fazer qualquer um dos serviços, nós precisamos de ter esses certificados e cumprindo as exigências que cada um deles pede para que a gente possa fazer o transporte seguro e legalizado. Estar em dia com a lei significa oferecer um serviço com responsabilidade e segurança. Para a gente ter esses 5 certificados, a gente tem que estar com tudo em dia. Uma segurança veicular é muito importante, porque é o que nós temos de mais caro hoje, não são os ônibus, que apesar de custar muito caro, mas a vida dos nossos passageiros. Na hora de contratar um serviço, outra dica importante é checar as informações da empresa nos sites dos órgãos reguladores e é possível ainda conferir os dados pelo QR Code do veículo. Todos os veículos que fazem esse tipo de transporte, eles têm por obrigação a fixar um QR Code junto à porta do veículo. Então, através desse QR Code, todo usuário consegue obter informações relativas ao veículo. Se o veículo foi vistoriado e se essa vistoria ainda está válida. Em caso de dúvida, os passageiros podem e devem denunciar. Existem alguns canais da agência, como o 0800,
e o e-mail de ouvidoria da Artesp. É fundamental que os passageiros conheçam os seus direitos, principalmente da prestação adequada de serviço e com segurança, com pontualidade, de acordo com o contrato que foi feito entre a empresa e o passageiro.